Boa noite a todos. Boa noite. Estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Hoje, exatamente 8 de julho de 2019. Vamos então unir os nossos pensamentos, pedirmos ao nosso Senhor, Divino Amigo, amor querido, amor de nossa vida, nós te agradecemos sempre por estarmos reunidos em teu nome, estudando a obra espírita, estudando a obra A Caminho da Luz. Te rogamos, Divino Amigo, que o Senhor possa nos intuir, nos inspirar, para podermos assimilar, compreender e entender essa obra que retrata toda a história da humanidade terrena, todo o processo religioso que para nós, limitados ainda que somos, nos dificulta o entendimento. Mas com o teu auxílio, Senhor, com a inspiração da espiritualidade amiga e com o nosso esforço, poderemos, Divino Amigo, viajar e entender um pouco a parte política e religiosa da história do nosso planeta Terra. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Então, nós, eu e Carlinha, com a inspiração do mundo espiritual, vamos entrar na Inquisição. Vamos lá, então? Esse está retratando o capítulo 18, os abusos do poder religioso. Vamos entender um pouco a Inquisição. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231, o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. E aí a nossa querida irmã Carla vai trazer um pouco da biografia do Gregório IX. Nasceu em Anagni, 1145, e morreu em Roma, 22 de agosto de 1241. Nascido Ugolino de Anagni, foi Papa de 1227 a 1241. Filho do Conde de Segni e sobrinho do Papa Inocêncio III, estudou Direito em Paris e Bolonha. Feito cardeal em 1198, tornou-se cardeal-bispo de Ostia em 1206. Foi um importante incentivador dos dominicanos e dos franciscanos, tendo sido amigo pessoal do próprio São Francisco de Assis. Organizou a Inquisição Pontifícia com o objetivo de reprimir as heresias com a promulgação da bula Licet e Capiendos, em 20 de abril de 1233, dirigida aos dominicanos que passaram a liderar o trabalho de investigação, julgamento, condenação e absolvição dos hereges. Canonizou São Francisco de Assis 2 anos após sua morte, São Domingos de Gusmão e Santo Antônio de Lisboa. Internamente encarregou Raimundo de Penaforte da elaboração de uma coletânea geral de leis que vigorou como peça principal do direito canônico até 1918. Então vamos lá. A Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Esse instituto, ironicamente, nesse tempo não condenava os supostos culpados diretamente à morte. Pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que lhe caíssem nos calabouços. Mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. E são realmente imagináveis. Às vezes a gente vai estudar um pouquinho a história, me veio até na memória que não vale nem a pena retratar, mas os instrumentos que eles utilizavam para maltratar tanto o homem quanto as mulheres.
É algo assim desesperador mesmo, sabe? De todos os religiosos, entendeu? E eles criavam instrumentos de tortura. Vamos lá então. Então esse instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte. Pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que lhe caíssem nos calabouços. Então, morrer era uma pena benéfica. Era preferível morrer a ter que cair nos calabouços, nas torturas. Mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. Diz Emmanuel, não consegue nem imaginar os suplícios. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares, em nome daquele que é amor. Em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. Tu já pensou? A instituição sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. Porque a briga ainda era pelo sudário de Jesus, lembra? Pelo manto de Jesus. Era o manto de Jesus, era a cruz de Jesus, era a coroa de Jesus, era em busca dos objetos. O sudário é uma mortalha, né? Você imagina se Jesus tivesse deixado realmente algo escrito, a confusão que você ia dar? Vamos ver a obra do papado? Depois da Inquisição, vamos para a obra do papado? E a gente estudando essa confusão toda na Europa, aí a gente começa a entender por que a árvore foi retirada da Palestina, quantidade de guerra, gente, imagina a vibração, e foi replantada numa terrinha chamada Terra do Cruzeiro. Há quem tente justificar esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquele tempo. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos, que é isso que a gente tem que entender. A gente estudou no livro Consolador que o processo de evolução de Jesus foi uma linha reta. O processo de evolução do nosso Senhor Jesus, que óbvio não foi nesse planeta, porque esse planeta, ele foi o co-criador. Quando o planeta nem existia, nosso Senhor Jesus já era o Cristo. Então, no sistema ao qual nosso Senhor Jesus evoluiu, ele seguiu um caminho reto no processo de evolução. Então, nós temos que entender que para evoluir, eu não preciso errar. Conhecer, né? Eu não preciso errar. No processo da evolução divina, o filho passa por provas, não por expiação. Expiação é o uso indevido do livre-arbítrio. Agora, quando se fala com um terráqueo, voltamos a repetir. O terráqueo foi um grupo de espíritos que foram rebeldes à lei de Deus. Esse grupo se reuniu, todos vieram para o planeta Terra, ao ponto do nosso Senhor Jesus nos falar: eu vim para os doentes. Porque Jesus não veio para um grupo, Jesus veio para uma humanidade. Então a nossa característica é de rebeldia.
A verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos pesam essas responsabilidades tão tremendas quão dolorosas. Se a gente fizer uma retrospectiva das aulas para trás, que a gente falou do período feudal, que as famílias, os aristocratas, colocavam seus parentes, seus indicados para ser arcebispo, para ser bispo, para garantir o poder, são essas pessoas que estavam conta da religião. Mas não era religião, era poder mesmo, poder pelo poder mesmo. Daí que a gente fala assim, como pode um religioso? Só que não era religioso, não já era só os interesses dele, já estava podre por dentro da igreja. A Inquisição foi obra direta do papado e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Um pequeno resumo: Inquisição, Tribunal Eclesiástico, instituído pela Igreja Católica no começo do século XIII, com o fito de investigar e julgar sumariamente pretensos hereges e feiticeiros, acusados de crime contra a fé católica. Já o Santo Ofício era o sistema jurídico da Igreja Católica. Vamos ver o capítulo 19. Vamos entrar nas cruzadas? As primeiras cruzadas. Cruzadas, termo utilizado para designar qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob o domínio cristão. Estes movimentos estenderam-se entre os séculos XI e XIII, época em que a Palestina estava sob o controle do sultanato de Rum. O Papa Urbano II proclamou uma guerra santa contra as forças islâmicas. Guerra santa, gente. Que estavam na posse de Jerusalém. Santa ignorância, né? O Papa Urbano II proclamou uma guerra santa contra as forças islâmicas que estavam na posse de Jerusalém e dos outros lugares santos da Palestina. A ideia das cruzadas ganhou ímpeto por toda a Europa, em parte devido ao zelo religioso, uma vez que o Papa prometia que todos os pecados seriam perdoados a quem tomasse a cruz. As primeiras cruzadas. Reportando-nos ao século XI, as cruzadas nos merecem especial referência, dados os seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, vamos lá, Constantino, 272 a 337, foi o imperador romano, proclamado Augusto pelas suas tropas em julho de 306 até sua morte em 337. Então, desde Constantino, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Desde Constantino, milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus, ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito,
árabe, grupo étnico que habita principalmente o Oriente Médio e a África Setentrional, tá? De Bagdá do Egito. As correntes do turismo católico podiam buscar, sem receio, as paragens sagradas. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos. Olha que o Hermano reforçando. Que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Como num movimento desse você perdoar? Entendeu? Com que direito? Nós somos cristãos, eles nem são. A Europa inteira, na verdade. Eles nem são. É pessoal, mas qual era o movimento aí? Qual era a encrenca? Orgulho e vaidade. E o ensino de Jesus? Não, o ensino de Jesus deixa para lá. Mas que nós vamos voltar lá, vamos. Nem que, por isso é que Jesus disse, eu preferia que o Saladino, eu preferia que Saladino tivesse ficado com tudo, até que um fio de cabelo caísse da cabeça de um dos soldados. Então, como assim, Jesus não faz questão. Então, se a gente briga, se nós brigamos por alguém mal educado, que toma o lugar da gente no estacionamento, e aí isso já irrita, então é esse movimento que nos falta realmente, a gente conseguir ceder e não brigar, porque parece assim que a gente está sendo fraco, não é verdade? Não, deixa para lá, vamos procurar um outro estacionamento. A vontade que nos dá é ir lá e tomar satisfação, que esse sim deveria ser vivido, né? Essa nossa tendência no horizontal e absolutamente nada no vertical. Vamos lá então para casa agora, vamos parar aí. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos envolver a nossa irmã Carla, que está aqui ao meu lado, para fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amigo, te agradecemos novamente a oportunidade de estudar, de aprender, de rever os erros. E assim, quem sabe, enfim, aprendermos e caminharmos realmente para a luz. Que agora não mais enganados pela matéria, pela vaidade, pelo orgulho, possamos te compreender e viver teus ensinamentos. Te agradecemos por este porto de luz, pelas lições aqui recebidas. Te pedimos que tu fique conosco todos os dias. Abençoa os lares que de ti precisam e que se faz necessária a tua presença. Obrigada, Senhor.